Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar de uma nova série da Marvel que acabou de estrear no Disney Plus, Falcão e o Soldado Invernal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Se você chegou agora no canal, talvez você não saiba disso, mas o Capitão América é um dos meus personagens favoritos. Então, obviamente, que tudo que tem a ver com o Capitão América é uma coisa que, assim, me deixa muito animada, muito empolgada. E quando a gente ficou sabendo que ia ter a série do Soldado Invernal e do Falcão, que são dois personagens que orbitam diretamente em volta do Capitão América, obviamente que eu fiquei muito animada. Tava difícil decidir pra qual das séries eu estava mais animada. Confesso que eu achava, assim, de longe, que WandaVision ia ser, assim, a maior série, porque eu amo a Wanda, amo o Visão, eu tava muito animada, mas eu descobri na madrugada de quinta pra sexta, da estreia da série do Falcão e do Soldado Invernal, que eu estava muito empolgada. Eu estava tão empolgada que eu acordei 10 minutos antes do meu despertador tocar às 4 da manhã, porque eu estava muito pilhada pra assistir a série, pra assistir esse episódio, e eu já vou adiantar pra vocês que eu não me decepcionei nem um pouco. Eu estou assim, estou talvez vivendo aqui a alta, né, o momento assim de euforia, de ter dormido só 3 horas essa noite e estar ligadona desde as 4 da manhã e agora são 7. Talvez. Enfim, a gente tá aqui, a gente vai bater um papo sobre o Falcão e o Soldado Invernal. Tô muito animada, tem bastante coisa pra falar, então vamos lá. Inicialmente, era pra ela ser a primeira série da fase 4, né? Ela deveria ter estreado antes de WandaVision, isso quando a gente não tinha pandemia, né? As coisas não atrasaram e tal, mas como ela é uma série que tem uma produção um pouco maior do que WandaVision, né? Tem mais personagens, tem mais cenários, tem outros lugares que eles precisam filmar, em vários lugares do mundo. Então tudo isso acabou atrasando a produção e fez com que o Falcão e o Soldado Invernal fosse empurrado pra logo após WandaVision. A série, ela vai ser composta de 6 episódios, de mais ou menos 40, 50 minutos cada episódio, então é uma vibe bem diferente de WandaVision nesse sentido. Eu achei que logo nesse primeiro episódio a gente teve uma sensação muito mais Marvel que a gente conhece, né? Então, a Marvel dos cinemas, aqueles filmes mais, né, tipo, do começo, assim, da era Marvel. E um pouco diferente do que eu imagino que vai ser a fase 4, que vai explorar outros universos, outros gêneros, né? Como a gente viu mesmo com WandaVision. Mas eu acho que o fato da gente ter puxado ali algumas raízes do MCU também é muito legal e traz muito, muito mérito pra essa série. Logo de cara, eu acho que é muito fácil fazer a conexão direta dessa série com Capitão América e o Soldado Invernal. Eu acho que se você gosta desse filme, você vai ter uma vibe muito parecida, porque tem muitas intrigas políticas, questões políticas e também muitas cenas de ação, lutas mais corpo a corpo, uma coisa mais acelerada, assim, bem diferente da proposta de WandaVision mesmo, que era uma coisa mais de boa, né? Era uma proposta completamente diferente. Obviamente que pelo trailer a gente já sabia que seria dessa forma, mas eu acho que a série, ela ainda traz e adiciona algumas coisas muito legais que a gente não teve a possibilidade de discutir no universo da Marvel, e é isso que difere ela de um filme qualquer que fosse de algum desses personagens. Eu acho que um filme, quando a gente tem 2 horas pra contar uma história, independente sobre quem quer que seja essa história que a gente tá contando, ele limita um pouco o que a gente pode e o que a gente consegue discutir. Ainda assim, a Marvel costuma encontrar caminhos pra trazer assuntos relevantes e tudo mais, mas eu acho que depois de Ultimato, depois do estralo do Thanos, depois do Blip, tinham muitas coisas a serem discutidas e Falcão e Soldado Invernal vem exatamente pra discutir e questionar essas coisas. Esse primeiro episódio, ele é totalmente introdutório. Eu acho que ele não funciona como uma introdução aos dois personagens, né, o Buck e o Sam. Eu acho que já é pra quem pelo menos sabe quem eles são, porque a série não perde tempo tentando lembrar você, o Buck é o Soldado Invernal, ele passou por isso, isso e isso, o Sam é o tal. Não. E ela já coloca a gente na vida desses personagens depois que o blip aconteceu, depois que todo mundo voltou, né, depois de 5 anos. O mundo tá um caos, tem muita coisa pra resolver, e a série, como ela é mais pé no chão nesse sentido, ela vai discutir exatamente essas questões das consequências do estralo do Thanos pro universo e pro mundo de uma forma geral. Porque afinal de contas, o mundo aprendeu a sobreviver com menos da metade da população viva, e aí de repente todo mundo voltou e aí várias coisas entraram em colapso, né? Então imagina que a gente tem metade da população, de repente duplica o número de pessoas, são pessoas que ficaram desaparecidas por 5 anos, então enquanto a vida de um monte de gente seguiu em frente, as pessoas tiveram que tomar decisões e fazer escolhas pra manter aquilo, a vida de muitas outras pessoas não continuou. E isso é um problema. E eu acho que aí a gente vai ver 2 lados dessa mesma moeda. Então o primeiro lado é o lado do Sam Wilson. Sam Wilson, que é o Falcão. A gente descobre logo no começo do episódio que ele voltou a atuar com as Forças Aéreas, que era uma coisa que ele fazia antes de conhecer o Capitão América e de oficialmente se juntar aos Vingadores. Eu acho que é interessante porque rola
uma espécie de perdão, né? Enfim, depois de tudo que aconteceu e tal, eu acho que o fato deles terem salvado o mundo acaba dando uma certa credibilidade pros Vingadores, né? De uma forma geral. Logo, no começo, a gente já tem uma grande sequência de ação que é muito boa. Muito boa. Gostei muito dessa cena. Acho que é muito legal ver o Falcão em ação. É sempre muito bom. O Anthony Mackie, ele faz um papel, assim, brilhante. Então, eu gosto muito desses momentos. E a gente também conhece um personagem novo nesse momento, que é o Torres, que é um agente que tá ali junto com ele. Logo de cara, a gente, né, toma ali um choque de realidade do que tá acontecendo. E o próprio Torres menciona depois um grupo de pessoas que se chamam de apátridas, que são pessoas que acreditam que o mundo estava melhor sem metade da população, né? Pessoas que apoiam o Thanos. A gente sabe que não é nenhuma loucura pensar nisso, então isso é uma das dinâmicas que eles vão trazer pra dentro da série. E a gente vai saber um pouquinho mais desse grupo com o passar do episódio. Mas a grande questão aí o Falcão, né, tá ali na missão, depois ele volta pra Washington e ele abre mão do escudo do Capitão América, né? Lá no final de Ultimato, Steve Rogers passou o escudo do Capitão América pra ele e disse que era o momento, né, de seguir em frente, de que aquele escudo fosse de outra pessoa. Mas o Sam, ele nunca se sentiu digno o suficiente de carregar aquele símbolo. Ele acha que a única pessoa que poderia ser o Capitão América era o Steve. Em conflitos pessoais, né, internos dele mesmo, ele acaba abrindo mão do escudo. E ele diz que aquele escudo, ele é um símbolo, né, muito forte, mas é o símbolo do Steve Rogers, então ele prefere deixar no museu para que as pessoas apreciem o símbolo, entendam o significado dele, né? Inclusive a gente tem daí uma conversa do Sam com o Patriota de Ferro, que é também um personagem que sempre tá por aí, né, junto com os Vingadores e tudo mais. Enfim, eles discutem algumas coisas sobre as consequências, sobre tudo aquilo, o que aquilo significa. E a gente vê, inclusive, o Museu do Capitão América, que já apareceu em outros filmes também, atualizado, né, com um pouco da história do Steve depois do Thanos, depois de Ultimato, enfim. Então, acho que é muito interessante a gente ter esse choque de realidade. E aí os dois têm uma conversa, né, sobre heróis e sobre você ser quem você realmente é, ou sobre você ser o herói que as pessoas precisam. Mas o Sam, de qualquer forma, toma essa decisão de abrir mão desse escudo e vai continuar sendo o Falcão do jeito que ele sempre foi. Aí depois disso a gente vai mergulhar um pouco na história do Sam. A gente não tem nenhum tipo de background da vida dele, então é interessante pra gente conhecer um pouco mais sobre o personagem, entender um pouco mais de tudo que acontece com ele. E aí a gente descobre que a irmã do Sam, ela não desapareceu depois do estalo do Thanos, e ela teve que segurar as pontas, né, com 2 filhos pra cuidar, se tornando uma mulher viúva, né, perdendo o marido dela. E aí a gente vai ver as dinâmicas dos dois. Então, o Sam é uma pessoa que gostaria muito de manter os negócios da família e ela já é uma pessoa mais pé no chão, que sabe que aquilo não é possível. Aí a gente tem uma sequência muito interessante do Sam e dela indo no banco pra pedir um empréstimo pra poder sobreviver, manter os negócios da família, como eu falei. Só que eu acho que essa cena ela é legal porque o atendente do banco, né, ele conhece os Vingadores, ele é um fã dos Vingadores, então ele fica super, né, ele tieta e tal, e o Sam acha que isso é uma cartada pra ele conseguir o que ele quer. Mas no final das contas, eles não conseguem, né? Então rola um choque de realidade. Tem uma conversa muito interessante ali sobre como os Vingadores se mantêm, que eu acho que é sempre uma grande questão. Tipo, eles trabalham, né? Eles são os Vingadores, tá? Eles trabalham como Vingadores, mas eles ganham um salário, eles têm um dinheiro. O que acontece, né? Então até rola, o Tony Stark pagava vocês, né? E aí rolou meus pêsames e tal, enfim, gatilho total. Eu achei muito legal essa conversa e eu acho que isso representa exatamente o que o Falcão e o Soldado Invernal vão trazer pra mesa, no sentido de discutir algumas questões do universo do MCU que nunca foi questionado, nunca foi discutido, nunca teve espaço pra colocar isso nos filmes, né? A gente só aceita, né? Fala, beleza, é isso aí, eles têm dinheiro e vamos aí, entendeu? Tipo, vamos seguir o jogo, entendeu? Então eu acho legal que a gente entre um pouco mais nessa realidade, porque de uma forma ou de outra isso também é interessante, né? E considerando que essa série vai ser uma série mais pé no chão nesse sentido, é legal que seja justamente aqui que a gente tenha essas discussões. E em contrapartida, o nosso querido James Buchanan, né, o Bucky, ele tá lá do outro lado completamente o quê? Fudido da cabeça. Obviamente que depois de você viver 100 e poucos anos, de você, enfim, ter sido experimentado, passado por um monte de coisa que aconteceu, perdido seu melhor amigo, recuperado ele, perdido ele de novo, milhões de coisas aconteceram com o Bucky e não é surpresa nenhuma pra ninguém que ele virou apenas um homem de 100 e poucos anos, totalmente traumatizado, com, né, transtorno de estresse pós-traumático e tendo que, enfim, se consultar com uma psicóloga, porque, inclusive, ele já foi uma ameaça direta para o governo, já foi um assassino muito procurado, então a gente descobre que essa é a forma de redenção, né, de que ele pode ficar livre,
pode viver a vida dele, mas ele tem que se consultar pra provar que ele não é uma ameaça mais. E a gente sabe que ainda existe ali uns fiozinhos na cabeça do Buck que, dependendo da palavra, dependendo do que estiver acontecendo, ele pode acabar sendo ativado do modo soldado invernal, né? Então essa ameaça, ela segue rondando ali o personagem, isso não foi resolvido, porque ele foi acordado em Wakanda depois, né? Ganhou o braço novo de Vibranium e a vida seguiu, tudo aconteceu, as merdas todas aconteceram, e aí meio que não tem muito uma discussão em relação a isso. Mas a gente também descobre que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, ele está tentando se redimir, né, em relação a algumas coisas. Então a gente vai ver uma jornada de redenção dele com ele mesmo, de pessoas que ele ajudou a dar poder e que, enfim, fazem sentido ali pra história dele, né, e que tem a ver com os rankings mais altos da Hydra, que é uma coisa que ainda tá, né, circulando ali por toda a história e com certeza também vai acabar encontrando espaços e caminhos dentro dessa série, mas também com pessoas cuja vida ele afetou diretamente ou indiretamente por conta do trabalho dele como assassino. Então a gente vai ver que ele tá tentando viver uma vida normal. Ele, inclusive, tem um encontro nesse episódio, que é um momento super fofo. Eu, inclusive, amei a menina que ele se encontra, né, com quem ele tem esse encontro. Achei ela uma fofa, espero que ela apareça mais, inclusive. Tô de olho nela, entendeu? Tô de olho. Todo mundo aqui que aparece, eu tô de olho, porque a Marvel vai escondendo, assim, as pessoas, vai botando ali, né, questões, situações, pessoas escondidas, né, Agatha Harkness. Então, estamos preparados pra o que daí vier pros plot twist aí. Então, já tô de olho nela, mas gostei muito dessa dinâmica do Bucky tentando viver uma vida normal, e dela fala assim, quantos anos você tem? Ele, 108, kkk, e ela, kkk, só que é realmente, né? Enfim, situações, né, quando você é um homem de 108 anos. E aí, a gente descobre que o amigo do Buck, né, que é a única pessoa com quem ele conversa, que é um velhinho que mora no prédio dele, na verdade, ele é pai de um homem que o Buck assassinou em uma das missões, que ele tava completamente doido, né, e completamente, enfim, com lavagem cerebral e tudo mais. Então ele tá tentando, né, se redimir com esse senhor. Eu achei esse momento muito, muito bonito, que é legal ver que o Buck tá tentando de alguma forma, né? Eu acho que a gente nunca teve essa oportunidade. A gente sempre vê o Buck assim, ou lutando ou discutindo com o Steve. A gente nunca tem um meio termo, assim, né? Então eu acho que é legal a gente poder explorar um pouco mais do personagem. E aí o Torres, né, que a gente conheceu lá no começo do episódio, ele decide investigar esses apátridas, e aí ele se infiltra ali no meio de todos eles, e a gente vê um momento onde um grupo de pessoas que aparentemente tem uma super força, e o Torres, ele acaba, enfim, sendo pego nesse momento, só que ele filma, né? Então no final o Sam vê essa filmagem, o Torres fala, eles eram muito fortes e tal, tipo, eles realmente são muito fortes, né? E a grande questão, a grande teoria, que provavelmente deve ser o que acontece, é que esses apátridas, de alguma forma, estão tomando o soro do super soldado, que é o mesmo soro que o Capitão América tomou e o mesmo soro que o Buck tomou em determinado momento também. Isso acontece no final do episódio, o Sam vai investigar e tal, mas a última cena, que eu já sei que é a cena que vai deixar todo mundo de cabelo em pé, entendeu? A gente já sabia que ia acontecer? Sim, a gente já sabia. Deu menos raiva? Não, não deu menos raiva. Então a irmã do Sam chega na sala e fala, você tem que ver isso. E aí a gente vê, né, o representante do governo lá anunciando que eles têm um novo Capitão América. Então o cara deixou o Sam entregar o escudo e aí falou, beleza, mas a gente não vai deixar aqui não. Ó, a gente vai passar para este homem aqui, que é o John Walker, também conhecido como US Agent, que é um personagem que existe nos quadrinhos, né? Aqui na série ele vai ser interpretado pelo Wyatt Russell, e a gente já tinha visto ele em alguns trailers, e ele é o que o governo americano acredita que seja a boa representação do Capitão América, né? Uma ótima pessoa para substituir o Steve Rogers. Definitivamente ele não é bom para substituir Steve Rogers. Assim, eu não te conheço, moço, entendeu? Não tenho nada contra você ainda. Mas assim, entre você e o Sam, com certeza eu prefiro o Sam, já que ele foi escolhido pessoalmente pelo próprio Steve Rogers pra seguir o legado do Capitão América. Então assim, a gente não tá muito aceitando isso. Só que a grande questão é que o John Walker, nos quadrinhos, ele às vezes é vilão, às vezes ele é mocinho, né? Ele tem várias linhas temporais, várias histórias, então a gente não sabe pra qual caminho o personagem vai seguir aqui, porque pode ser que ele esteja fazendo isso por uma pressão do governo, e no final das contas ele acabe se tornando aliado do Sam e do Bucky em algum momento, ou pode ser que ele simplesmente seja do mal também e adicione aí a pilha de vilões que a gente já tem nessa temporada, porque além de tudo, né, dos apátridas que eu falei, o John Walker e o governo americano, que de uma forma geral já é uma ameaça, né, sempre. O fato de que eles não querem o Sam como Capitão América, também porque ele esteve sempre do lado do Steve Rogers, ele não é uma pessoa que eles conseguiriam controlar facilmente, mas obviamente que a cor da pele, com certeza, né, é uma questão pra eles, e eu espero, né, e isso é uma das grandes promessas que a gente tem nessa temporada, isso vai ser discutido e questionado nessa série, o que é muito, muito
muito interessante. Estou muito animada pra ver tudo isso. E por fim, a gente tem também o Zemo, que vocês talvez se lembrem, né, da participação, da existência do personagem aí no passado do MCU, né? Então ele já apareceu em alguns filmes. E, inclusive, ele é um cara que sabe muito sobre o Soldado Invernal. Ele foi responsável por engatilhar ali o Bucky voltar a ter memórias e voltar a ser, né, controlado, a ser controlado pela mente e tudo mais. E ele aparentemente, né, vai aparecer e assim, não vai trazer notícias boas, eu tenho certeza. Ele também vai com certeza fazer parte desse grupo de vilões. Então a gente tá aí com uma pilha de vilões bem grande pra essa temporada, pra ver o que vai acontecer. Mas pelo menos do lado dos mocinhos a gente ainda vai ter a aparição da Sharon Carter, que é a sobrinha da Peggy Carter, né, que é o grande amor da vida do Steve. A Sharon, ela sempre tira o Steve da merda, né? Toda vez que o cara, ele decide ir contra o governo, ela tá lá e fala, não, tudo bem, ordens do capitão, né, vou aqui te ajudar. E aparentemente ela também vai resolver salvar a vida do Sam e do Bucky em algum momento e ajudar os dois. Tô muito animada pra participação dela, pra gente ver mais dela, porque eu acho ela maravilhosa, uma personagem fantástica. A gente ignora que ela deu uns beijos no Steve, ignora. Mas eu acho ela uma ótima personagem, então tô muito empolgada pra gente ver, inclusive, uma mulher, o quê? Chutando a bunda de todo mundo, né? Então estou empolgadíssima. Óbvio que já tem milhões de teorias, várias coisas que podem acontecer, personagens que podem ser introduzidos, inclusive personagens dos Jovens Vingadores, igual teve lá em WandaVision, mas isso a gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer de verdade, quem é que vai aparecer de verdade. E quando isso acontecer, pode ter certeza que eu vou estar aqui contando pra vocês o que isso significa, o que tudo significa. Eu sei que eu gostei muito desse episódio, gostei muito, 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 muito. Acho que foi um começo muito sólido, muito bom pra uma temporada que vai ser curta. Eu já tô triste que vai ser curta, são 6 episódios só, eu já tô assim, ó, em choque, entendeu? Já estou em choque, já, enfim, me emocionei muito com várias coisas do Capitão América que apareceram. Meu olho encheu de lágrima, entendeu? Escorreu até uma lágrima solitária aqui pelo meu rosto. Eu sou um pouco soft em relação ao Capitão América, então talvez vai ser um desafio pra mim, mas eu acho que vai ser muito bom. Acho que ela tem um potencial de adicionar muita coisa interessante e de expandir um pouco mais o universo da Marvel pra um lado que a gente ainda não tinha visto. Então tudo que eu posso dizer é que as expectativas estão altíssimas e por enquanto, depois desse primeiro episódio fantástico, elas estão 100% atingidas. Eu quero muito saber o que vocês acharam, então não esquece de deixar nos comentários aqui pra mim e de se inscrever no canal pra gente poder discutir muito sobre o Falcão e o Soldado Invernal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!